Você já se perguntou o que faria se a pessoa com quem você ia se casar desaparecesse no meio da cerimônia e reaparecesse de mãos dadas com alguém da própria família? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. E por mais que pareça absurdo, até hoje eu me pergunto se existiram sinais que eu ignorei. Vou te contar como tudo aconteceu, mas só no final você vai entender por que essa história ainda não acabou. Tudo começou de forma simples, como começam os contos que nunca imaginamos que vão se transformar em tragédia. Eu conheci a Daniela numa viagem que fiz com amigos. Ela era doce, intensa, o tipo de pessoa que preenche o ambiente só com um sorriso. Em poucos meses, estávamos morando juntos. Um ano depois, eu fiz o pedido em frente à família dela em um almoço de domingo. Foi tudo perfeito, ou pelo menos foi o que pareceu. Começamos a planejar o casamento com o entusiasmo típico de quem acredita que está vivendo um sonho. Salão, flores, buffet, fotógrafo, tudo meticulosamente escolhido. Mas o que eu não sabia é que, enquanto eu cuidava da cerimônia, ela cuidava de outra coisa. Ou melhor, de outro alguém. O primo dela, Lucas, era muito presente. Sempre aparecia para ajudar. Ele dizia que queria ver a prima feliz, que era como uma irmã. Às vezes, ele passava mais tempo na nossa casa do que minha própria família. No começo, eu achava legal. Depois, comecei a sentir um certo desconforto. Mas sempre que levantava a sobrancelha, a Daniela sorria e dizia: "Relaxa, amor, ele é só meu primo, ele te adora." No dia do casamento, acordei cedo. Estava nervoso, mas animado. Passei o dia rodeado pelos meus amigos, dando risada, bebendo um pouco para aliviar a tensão. Cheguei na igreja no horário marcado, com o coração acelerado. Quando vi os convidados se acomodando, a decoração pronta, as luzes, a trilha, eu pensei: é hoje que minha vida muda, e mudou. Mas não como eu imaginava. As portas da igreja se abriram. Daniela entrou, linda, mas diferente. Ela não sorria. O olhar estava vago, como se tivesse sido puxada para aquele momento contra a própria vontade. O pai dela parecia perceber, mas a levou até o altar mesmo assim. Na hora dos votos, quando o padre pediu para ela repetir as palavras, ela ficou em silêncio, um silêncio pesado, longo demais. Ela olhou para mim. Depois, olhou para a porta da igreja. E foi nesse instante que tudo desmoronou. Ela soltou o buquê. Literalmente. Ele caiu no chão, fazendo um som seco. Virou-se e começou a caminhar, sem olhar para ninguém. Eu achei que ela estava passando mal. Tentei alcançá-la. Mas antes que eu pudesse dar 2 passos, a vi, do lado de fora da igreja. Nos braços do Lucas, eles se abraçaram como se o mundo inteiro tivesse sumido. Como se eu, a cerimônia, os convidados, tudo, fosse um detalhe. E foi aí que eu entendi. Não era uma crise de pânico. Não era um ataque de ansiedade. Era escolha. Ela deixou claro, para mim e para todos, que estava apaixonada pelo próprio primo. O mesmo que se dizia irmão. O mesmo que eu aceitei como padrinho. O mesmo que, enquanto me dava tapinhas nas costas, estava pegando minha noiva por trás. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Os convidados estavam em choque. Minha mãe chorava. O pai dela tentava conter a confusão. Alguns disseram que ela havia confessado tudo para ele horas antes da cerimônia e que ele implorou para que ela não causasse um escândalo. Mas ela causou. Causou o maior escândalo da minha vida. No dia seguinte, recebi uma mensagem dela, curta, direta. Desculpa, eu segui meu coração. Nenhuma explicação, nenhum pedido de perdão. Apenas isso. Alguns dias depois, soube que estavam morando juntos e que estavam pensando em ir para outro estado. Enquanto isso, eu ainda lidava com as perguntas, com a vergonha, com os olhares das pessoas tentando entender como aquilo aconteceu. Mas ninguém tinha a resposta. Até que um amigo em comum, talvez por piedade, decidiu me contar algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Lucas e Daniela já tinham se envolvido no passado, quando adolescentes. Foi um amor proibido que a família abafou. Mas nunca foi esquecido, eles apenas esperaram a chance de reacender. E encontraram essa chance no dia do meu casamento.
Hoje, anos depois, ainda me perguntam: você perdoou? E a verdade é que o perdão não é algo que você dá a quem te quebrou. É algo que você dá a si mesmo, para não viver eternamente em pedaços. E quanto à pergunta que eu te fiz no início, você já se perguntou o que faria se fosse abandonado por quem você mais amava? E ainda por cima, com alguém da própria família? Pois é, eu descobri da forma mais cruel, mas talvez no fundo tenha sido a forma mais honesta, porque só quando alguém te destrói sem disfarces é que você finalmente vê quem essa pessoa realmente era.